Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos aqui no Renologia mais um vídeo da playlist Articulando. Esse vídeo inicialmente seria da playlist de seres humanos, já que nós falamos dos aparelhos reprodutores masculino e feminino, e hoje falaríamos exclusivamente da fecundação. Porém, a fecundação em si, ela está cercada por outros temas, por outras temáticas, que envolvem inclusive outras playlists, outros eixos temáticos que nós já trabalhamos aqui no canal. E por esse motivo, trabalhar no Articulando fica melhor, porque a gente vai elencando esses temas à medida que vamos debatendo o assunto. O nosso objetivo final é sim a fecundação, mas nós vamos falar muito do que acontece depois da gametogênese, ou seja, da espermatogênese e da ovogênese, até chegar nesse ponto, ou seja, falar do ato sexual, falar do verdadeiro calvário que os espermatozoides passam dentro do aparelho reprodutor feminino e por aí vai, beleza? Bem, mas antes da gente começar, o ritual padrão de todo vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Para muitos animais, incluindo seres humanos, o ato sexual é encarado como uma sessão de treino na academia, é exercício físico. Tudo bem, eu sei, é prazeroso, é gostoso e tal, existem uma série de outras coisas que envolvem o ato sexual, mas para o nosso organismo, fisiologicamente, ele é dado como um exercício físico. E como no exercício físico, a primeira coisa que a gente produz ao fazê-lo é a adrenalina, um hormônio que vai circular, e o primeiro efeito que a gente vai ter dela é simplesmente uma ação no pâncreas. A adrenalina vai estimular a produção do glucagon pelo pâncreas e automaticamente inibir a produção de insulina. Isso vai alterar as nossas vias metabólicas. A gente, na presença de insulina, eu falei isso para vocês quando a gente comentou, fizemos aquele articulando sobre diabetes, eu estou deixando o card aqui para vocês, né? A gente sabe que a insulina, ela permite a entrada da glicose nas células, e aí elas vão fazer tanto a via glicolítica, que vai gerar depois ATP, no ciclo de Krebs e cadeia respiratória, como faz também a neoglicogênese, vai guardar carboidratos, vai guardar esse monossacarídeo na forma de um polissacarídeo conhecido como glicogênio para um momento de baixa energia. A adrenalina, ela mostra para o nosso corpo que uma grande quantidade de energia será gasta, que eu vou gastar bastante ATP. Então eu preciso dar combustível para que esse ATP seja gasto. E aí, então, no momento em que eu tenho a inibição da produção da glicose e o estímulo da produção do glucagon, eu vou começar a fazer a via glicolítica conhecida como glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio. Outros efeitos que a adrenalina produz no nosso organismo é o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. O nosso organismo começa a ter uma reação imediata em relação à presença da adrenalina circulante. E isso vai favorecer no ato sexual duas coisas. O primeiro, o enrijecimento do pênis, né? A invasão de sangue nos corpos cavernosos, fazendo com que o pênis fique ereto. E o outro é o enrijecimento do clitóris. Vocês lembram no vídeo de aparelho reprodutor feminino? Estou deixando o card aqui para vocês também, que eu falei que o clitóris tem uma estrutura muito parecida com a do pênis em tamanho reduzido, né? E aqui não vai ser diferente. Da mesma maneira que eu tenho a ereção no pênis, eu vou ter um enrijecimento do clitóris. Outros dois hormônios que vão participar desse processo, vão participar do ato sexual, são a endorfina e a ocitocina. A endorfina, ela vai favorecer que a gente atinja o orgasmo, que seria o ponto máximo do prazer sexual, e ela também vai dar aquela sensação de bem-estar
após o ato, né? Aquela sensação de relaxamento. A mesma sensação que a gente tem quando sai da academia. O fazer exercício físico também estimula a produção de endorfina, e essa endorfina que dá aquela sensação gostosa que você vai na frente do espelho da academia, tirar fotinho e postar no Instagram como tá pago. De hoje tá pago, tá? Então a endorfina é o hormônio do tá pago. Então, além da endorfina, nós temos a ocitocina. Ela também vai favorecer que a gente atinja o orgasmo, mas ela tem uma função que chega a ser poética, tá? Ela ajuda o estreitamento das relações entre as pessoas envolvidas naquele ato sexual. A ocitocina, ela também está envolvida no reconhecimento da mãe pelo filho quando ele amamenta, o cheiro da mãe. Então, é um hormônio fundamental para que a gente possa estabelecer essas relações de afeto e confiança. E ele muitas vezes é expelido no suor. Nós não sentimos o cheiro de uma maneira consciente, mas inconscientemente o cheiro da ocitocina estimula no nosso cérebro esse tipo de relação, esse tipo de sinapses que trazem aí o afeto e a confiança para as nossas relações, certo? Além disso, tá, o estímulo sexual na mulher, né, ele vai permitir que a vagina comece a sua lubrificação, e isso é um ponto fundamental, porque quando o pênis penetra na vagina, nós temos uma reação de atrito, e esse atrito pode machucar tanto o pênis quanto a vagina, quanto o canal vaginal. Então ele começa uma lubrificação, que é uma preparação para receber o pênis, e aí, por isso a dica sempre, né, a preliminar no ato sexual, ela é muito importante, porque a penetração direta tem esse problema de atrito, tá? A preliminar ela é fundamental, e a vagina, além de lubrificada, ela também se dilata. Ela sai daquele tamanho de 7, 8 centímetros que ela tem originalmente e passa aí para 12, 13 centímetros, para também facilitar a penetração do pênis, também para facilitar a diminuição do atrito que possa ser prejudicial à vagina. O homem também tem uma lubrificação, e essa lubrificação é de um líquido pré-ejaculatório que é produzido pelas glândulas bulburetrais, tá? Pela glândula bulburetral. Esse líquido, muitas vezes ele pode conter alguns espermatozoides, então aquela história do coito interrompido, ela é uma falácia, tá? As pessoas podem sim engravidar de coito interrompido, tá? Então, a gente tem a produção desse líquido pré-ejaculatório na glândula bulburetral, e ela vai facilitar a passagem do esperma, e vai inclusive facilitar que aquilo saia de uma maneira com mais jato, né? Com mais pressão. Por quê? Porque eu estou diminuindo também o atrito e faço então com que o esperma corra de uma maneira mais fluida para o canal vaginal no momento que a gente tiver aí a ejaculação masculina. Esse é o ato, é assim que se faz. Na teoria, biologicamente explicado, é assim que se faz. No momento em que isso acontece, que a gente tem a ejaculação, a gente começa a participar do primeiro jogo jogado por um ser humano, que é o Fall Guys dos espermatozoides. Eu, inclusive, postei no Instagram, @renologia, uma imagenzinha tirando sarro com essa ideia do Fall Guys, tá? Porque no momento que a gente tem a ejaculação dentro do canal vaginal, a gente começa com uma verdadeira Olimpíadas de espermatozoide, no qual um só se consagrará o vencedor. Vejam só, somos todos vencedores, porque todos nós que aqui estamos ganhamos essa Olimpíada. Então vamos falar um pouco desse caminho do espermatozoide até chegar no ovócito secundário. No momento em que a gente tem a ejaculação,
o corpo do homem começa a se preparar para uma recuperação. Ele vai demorar uma média de 20 a 30 minutos para ter uma nova ereção, 36 horas para ter uma taxa de espermatozoide considerada boa sendo eliminada numa próxima ejaculação e até para atingir um platô em realmente 5 dias, tá? Tanto que muitos laboratórios no espermograma pedem aí 5 dias de jejum, de abstinência sexual, para que a gente tenha no exame o máximo de células possíveis sendo eliminadas na ejaculação. O corpo da mulher é diferente, ela já se recupera para um próximo orgasmo muito rapidamente, é quase que imediato, e aí a gente tem então duas fisiologias diferentes atuando no pós-ejaculatório, vamos dizer assim. Mas agora inicia-se um grande desafio, um desafio para os espermatozoides. A primeira coisa que eles precisam fazer é evitar escorrer pelo canal vaginal. E para isso a gente tem uma mudança de estado no esperma. Ele sai líquido, até porque, como eu falei, a gente até lubrifica a uretra para poder facilitar o jato, tá? Então ele sai líquido, mas na hora que ele alcança o ambiente externo, ele coagula. E esse coágulo, ele é fundamental porque ele não permite então que o material escorra e ele também impede que muitas células sejam atingidas por uma barreira química que existe na vagina, que são os ácidos do líquido vaginal, da secreção vaginal, tá? Que é o ácido lático produzido pelos bacilos de Doederlein. Esses bacilos, eles são fermentadores, eles produzem esse ácido lático, eles reduzem o pH vaginal e os espermatozoides são sensíveis ao pH ácido. Mas antes da gente continuar, eu acho que você pensou em alguma coisa, não foi? Meu amigo. Um bacilo que fermenta e produz ácido lático é um lactobacilo. Se é um lactobacilo, você pode comparar o bacilo de Doederlein com o Yakut. E é fato, ambos são lactobacilos. Porém, são de espécies diferentes, gêneros diferentes. Aqui falamos do bacilo Doederlein, o bacilo do Yakut é o Kasei shirota. Então, fique tranquilo, você não está tomando bacilos vaginais quando toma Yakut. Os espermatozoides que conseguem se livrar desse pH ácido e entram no útero, eles vão encontrar, até chegar no ovócito secundário, uma grande quantidade de barreiras físicas. Essas barreiras são as vilosidades do aparelho reprodutor feminino. Vilosidade nada mais, nada menos que é um grupo de reentrâncias que a gente vai ter, né? A parede do útero, a parede das tubas uterinas, elas não são lisinhas, tá? Elas possuem aí ondulações e muitas vezes os espermatozoides vão ficar presos nessas vilosidades e aí não conseguem mais sair. Fim de jogo, acabou, está desclassificado, eliminado e não, nesse caso não dá para logar numa outra partida, porque é partida única, tá? Isso é literalmente um Battle Royale único, não tem como logar, nem comprar skin, nem nada. Bem, além dessa barreira física, nós temos nas mucosas uterinas, nas mucosas da tuba uterina, algumas células, né, alguns glóbulos brancos, algumas células de defesa, glóbulos brancos que vão atacar os espermatozoides, vão fagocitar os espermatozoides. E aí é bastante interessante a gente falar, porque eu citei para vocês quando a gente falou no vídeo de tipos sanguíneos, né? Falamos da tipagem sanguínea, eu estou deixando o card para vocês aqui. Eu falei para vocês do complexo de histocompatibilidade, o MHC. Eu disse naquele vídeo que os espermatozoides não possuem esse complexo de histocompatibilidade, né? Então eles poderiam entrar e isso não traria reações imunológicas do corpo da mulher para com eles. De fato, eles são reconhecidos como um corpo estranho, são fagocitados, mas não há para eles uma ação que seja específica, apenas uma ação natural de fagocitose. E isso é muito importante, porque vamos pegar como exemplo um casal
monogâmico. Vou pegar eu e a minha companheira como exemplo. Se nós tivéssemos, né, se eu tivesse MHC nos meus espermatozoides, no momento em que eles entrassem no corpo dela, eles iam ativar os linfócitos da minha esposa, né, os linfócitos da minha companheira, ativar esses linfócitos B, iam produzir anticorpos contra os meus espermatozoides, e aí, no momento que a gente quisesse ter um filho, ela teria toda uma resposta imunológica estruturada contra os meus espermatozoides, para poder utilizar. E obviamente que eles jamais conseguiriam, né, os meus espermatozoides jamais conseguiriam atingir o ovócito secundário dessa maneira e a reprodução seria impossível, tá? Por isso a ausência do MHC, eu disse também dessa resposta imunológica no vídeo sobre sistema imunológico, estou deixando aqui o card para vocês, né? A ausência desse MHC no espermatozoide, ela é fundamental para garantir um mínimo das taxas reprodutivas, porque caso contrário, não daria muito certo, tá? Não daria muito certo mesmo. E aí a gente teria, inclusive, a monogamia podendo gerar apenas um filho, tá? E assim, com muita sorte, beleza? Bem, além dessas barreiras físicas, biológicas e químicas, uma nova barreira física espera os espermatozoides na tuba uterina. Essa barreira é o fluxo que é gerado pelas células ciliares do epitélio da tuba uterina. Essas células do epitélio, elas têm cílios que batem e formam um fluxo que vai do ovário para o útero. Óbvio, esse fluxo ele é feito para poder levar o ovócito secundário do ovário para o útero. Mas para os espermatozoides é uma corrente no sentido contrário, é uma correnteza. É como se eles estivessem subindo um rio contra a correnteza, em direção à nascente, tá? E aí, então, existe essa força que compete com a deles nessa questão do sentido. Eles querem avançar e a força faz, muitas vezes, com que eles recuem. Aqueles que são mais fortes, que conseguem avançar, podem ainda ter um outro problema, que é essa correnteza desviar o caminho deles e eles irem parar numa vilosidade da tuba uterina, e aí também é game over, tá? Não tem jeito, eles não vão conseguir chegar aos ovócitos, ao ovócito secundário. Um outro ponto que é importante a gente citar aqui também é que nem todo espermatozoide é morfologicamente normal. É comum que a gente ejacule, nós homens ejaculemos espermatozoides com defeitos. Duas caudas, cauda bifurcada, e isso gera aí um grande problema na locomoção, tá? Apesar de, são duas caudas, ele seria mais rápido. Não, porque elas batem sem coordenação, então ele começa a andar em círculos. Também temos espermatozoides com problemas na cabeça cortada no meio e por aí vai, tá? Que são problemas na própria gametogênese. Existe uma taxa comum para esse tipo de espermatozoide aparecer. Mas é óbvio que esses espermatozoides já estão fora do páreo, tá? A gente pode falar que são os espermatozoides noobs, né? Eles não vão conseguir atingir objetivo nenhum nesse jogo. E temos duas tubas uterinas, apenas uma delas terá um ovócito secundário. E aí é literalmente tiro no escuro. Por quê? Porque eles não sabem qual tem, né? Eles não têm mapa, não tem sonar, eles não têm o radar do dragão para encontrar as esferas do dragão. Então eles vão ter que escolher uma tuba uterina para ir, à esquerda ou à direita. Boa parte desses espermatozoides que consegue ir para uma tuba uterina vai para a tuba uterina errada. Eu sei, é uma morte cruel, é um triste fim, mas isso acontece. Então, com tudo isso para chegar no ovócito secundário, você já deve estar nesse momento, nesse vídeo, se sentindo um enorme vencedor. Mas eu vou dizer a você que não é só isso que você passou para poder fecundar o ovócito secundário. Você passou por muito mais. O próprio ovócito tem no processo de fecundação um mini vestibular, tem também as suas provas próprias. Essas são comuns do aparelho reprodutor feminino. Agora a gente vai falar da fecundação e, obviamente, das situações que o ovócito oferta para o espermatozoide.
Os espermatozoides vão fecundar o ovócito secundário, geralmente na tuba uterina. E a fecundação, de uma maneira bem simples de se explicar, é a fusão do espermatozoide com o ovócito formando o zigoto. Beleza, ninguém tem dúvida disso, eu acredito que todo mundo saiba disso. Só que esse processo, essa fala, ela é bem resumida. Existe aí no próprio ovócito uma série de ações que o espermatozoide precisa cumprir para ser o escolhido, the chosen one, sabe? Então, vamos falar um pouquinho dessas ações. Mas antes da gente entrar na ação em si, eu pergunto a vocês, qual é a semelhança do ovócito secundário com o vírus SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19? Não sabe? Não consegue, Moisés? Simples, ambos possuem uma coroa. Aliás, o nome coronavírus é porque é um vírus com coroa, aquelas espículas, a proteína S do vírus, e a gente falou do vírus 1 articulando também, que eu estou deixando aqui o card para vocês, né? A retrospectiva da pandemia. A coroa do coronavírus, né? O vírus tem uma coroa e por isso chama coronavírus. O ovócito secundário também tem uma coroa, que é a coroa radiata, que a gente também pode chamar de corona radiata. Ela é uma massa de células foliculares que veio lá do folículo ovariano, lá na ovogênese, né, no processo do ciclo menstrual, tá? E essa coroa radiata, ela é a primeira barreira que o espermatozoide precisa enfrentar para conseguir fecundar o ovócito. É óbvio que essa coroa radiata, ela não é uma vilã, não. Ela também ajuda. Ela produz algumas substâncias químicas que fazem com que o espermatozoide se aproxime do óvulo. É como se chamasse o espermatozoide. E a esse processo a gente chama de quimiotaxia. Bem, uma vez que a gente tem a corona radiata chamando os espermatozoides e sendo a primeira estrutura que os espermatozoides vão passar, eles passando por ela, a gente vai chegar numa zona chamada zona pelúcida, que é antes da membrana do ovócito. A zona pelúcida é formada por glicoproteínas e aí aquele capacetinho que o espermatozoide tem, que a gente chama de acrossomo, vai entrar em ação. No acrossomo, nós temos uma grande quantidade de enzimas que vão conseguir degradar a coroa radiata. E a coroa radiata não, a zona pelúcida. E aí vai ser literalmente aquelas brincadeiras que você tinha no Passo a Repassa ou em Olimpíada de Faustão, que é um monte de gente em volta, um tentando atingir o objetivo mais rápido. Então aquele espermatozoide que conseguir degradar a sua porção de zona pelúcida mais rápido vai chegar primeiro na membrana plasmática. Então literalmente é uma competição de ação enzimática. Logo que a gente acaba a zona pelúcida, a gente vai ter então a penetração do espermatozoide no ovócito secundário. E essa penetração, quando ela acontece, a gente vai degradar a cauda dos espermatozoides, né, do espermatozoide e a sua peça intermediária com as mitocôndrias, e o núcleo do espermatozoide dentro do citoplasma do ovócito secundário vai se tornar o pronúcleo masculino. Ele vai se fundir com o pronúcleo feminino. E o pronúcleo feminino não é o mesmo núcleo do ovócito secundário. É o núcleo do ovócito secundário que terminou a sua meiose. Na hora que a gente tem essa penetração, o ovócito secundário termina a sua meiose. E quem dá esse sinalzinho para eles são alguns grânulos que nós temos muito próximos à membrana do ovócito secundário, que são os grânulos corticais. Além deles fazerem isso, deles mostrarem para a célula que, ó, o espermatozoide chegou, entrou, tá aqui, pronúcleo masculino ativado, beleza? Ele vai modificar a zona pelúcida, que vai perder, né, vai ficar mais densa, e aí as enzimas dos outros espermatozoides que estão lá fora vão perder a sua ação
e por isso mais nenhum entra. É um só e acabou. E as Olimpíadas, o Fall Guys já tem um vencedor, certo? A gente já conseguiu encontrar aqui o vencedor. E aí, por fim, nós vamos ter a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Vamos gerar de novo uma célula diploide e essa célula, o zigoto, vai fazer as suas mitoses para formar a nova vida. E a gente vai ter um vídeo específico sobre embriologia aqui, para você entender as etapas desta formação da nova vida, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal do Renologia, um articulando, porque nós puxamos outros conhecimentos que não só aqueles envolvidos no processo de fecundação propriamente dito. Espero ter ajudado a vocês. Dou a dica também do nosso Instagram e do nosso Twitter, o @Renologia, onde você pode encontrar as imagens que eu produzo aqui para o canal, alguns fatos interessantes, algumas dicas sempre para poder ajudar também no estudo. Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.